Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje, véspera do relatório do USDA, que será divulgado nesta sexta-feira, dia 10. Vamos fazer um balanço do que acontece no mercado do milho e também no mercado de soja, como o avanço da colheita do milho em algumas regiões, enquanto há semeadura também. E, lógico, falar sobre a expectativa desse mercado, além das negociações com a soja, diante de um avanço da colheita, problemas climáticos, enfim, aqui no Brasil. Para tanto, nós vamos até Mojimirim conversar com o Roberto Carlos Rafael da Germinar, que já está conosco, a quem eu agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, Roberto Carlos. Olá, Braga. É um prazer também estar com vocês sempre e ficamos sempre à disposição, viu? Bom, dia do USDA, certamente os preços devem se movimentar um pouco, né? Mas o mercado está atento principalmente aos fundamentos, no caso do milho, aqui no Brasil. Os preços estão seguindo firmes? Como é que está a tua avaliação em relação ao mercado do milho aqui, no mercado interno, Roberto? Olha, o Braga, na verdade, a gente está numa retomada de ano, né? O mercado interno brasileiro ele é muito forte, né? A gente tem um consumo aí beirando seus 85 milhões de toneladas, vai para 87, 88 ano que vem. Então, é um início de retomada. A semana passada ainda tinha período de festas, né? E ele começou lentamente entre quinta e sexta, praticamente sem negócios. Na segunda também mais um jogo de observação. A partir de terça, a gente começou a ter um pouco de movimentação. A gente começou a ver que a ponta vendedora começou a ganhar em relação à ponta consumidora e os preços foram melhorando, né, ao longo aí da semana. Hoje a gente já tem, na verdade, um mercado um pouco mais acomodado. Houve alguns consumidores já andaram fazendo seus posicionamentos, suas compras, e alguns até saíram fora e devem voltar somente agora a partir da semana que vem. Mas o mercado vem em alta, tanto no mercado físico como na B3, né? A B3 aí, a gente está hoje, inclusive, se a gente for falar no contrato de março, que vai ser o próximo, porque o de janeiro agora encerra dia 15, né? Então está praticamente se liquidando. O contrato de março está com uma alta de 1%, né? Já beirando aí um patamar de R$ 77, um belo preço, né? Mas também isso tudo está amparado, né, Braga? Porque a gente teve aí, primeiro, uma situação de. Ainda temos, né? O mercado trabalha ainda com viés de alta para o dólar, né? E o dólar, apesar de estar caindo hoje, ele estando desta forma, o produtor acaba deixando, né, o produto dele agrícola, em alguns momentos ele não precisa de dinheiro, aí deixa com uma reserva de valor, né? Então o milho vem aí com uma alta aí durante esses dias, né? E beirando aí, porque a gente está aqui na região de Campinas, como a gente falou, né? O contrato aí 70, quase 77, contrato de março, e os preços hoje aqui na região de Campinas, quando você pega uma média de preço diferido e tributado, a gente tem que falar alguma coisa ao redor aí de 74, 74,50, que é o que está acontecendo, tá, Braga? O mercado é comprador nesse sentido, está meio parado, como você mesmo disse. A expectativa é de que o movimento de compra seja maior nesse momento, ou não? Ele até foi forte, tá? Na verdade, entre terça, quarta, e hoje está dando uma certa acomodada, tá? Mas o fato é o seguinte, esse cenário ele é comum todo ano, porque normalmente as empresas consumidoras eles fazem um colchão de estoques para atender todo o período aí de festas, né? Então, normalmente, ou deixam carteiras, ou quem tem capacidade de armazenamento acaba deixando os estoques altos, e esses estoques eles são suficientes até a segunda semana de janeiro. Então, eu acho que a gente tem realmente aí, a partir da semana que vem, eu acho que um movimento se intensificando, tá? De alguma forma, alguns produtores dizem que, enquanto que sobe na B3, né, você falou agora março batendo R$ 77, nos Uhum. portos os preços são bons também, só no mercado do balcão que não está subindo. Isso você tem acompanhado também, Roberto? O balcão, acho que às vezes tem uma certa lentidão, né, por conta de produtor que tem lá, na verdade, seu produto, uma cooperativa, num cerealista, né? Mas citando a questão da exportação, hoje chegou a sair negócio aí na faixa de 79 em Paranaguá. Então, é um belo preço, né, Braga? Então, o que eu te diria ah, é o seguinte: o mercado físico em si, ele está dando, ele vem subindo um pouco aí durante essa semana, tá? Mas não é também nada significativo, né? Vamos ver a semana que vem como é que vai ser o balanço de forças, né? Porque o produtor, de uma certa forma, ainda continua com um pouco de restrição de oferta,
E o consumo teve que abrir um pouco a caixa porque algumas empresas precisavam se posicionar. Então vamos ver como é que isso aí fica também para a semana que vem. Mas assim, nesse momento é um viés de alta, mas com cuidado, tá, Braga? Porque na verdade a gente tem ainda estoques de passagem. Eu mesmo trabalho aqui com estoque alto, passagem de 19 milhões de toneladas, mas desses 19, 11 está na mão das indústrias, tá? Principalmente nas indústrias de etanol, tá? E 8 estaria livre, mas isso é 8 milhões que vai ter que entrar para um mercado que consome 7,5 por mês, né? E entrando safra de verão praticamente aqui na região centro-sul, né? Então, deve ser um mercado aí um pouco disputado, né? Mas ainda com um produto para atender consumo. E o que a gente precisa ficar, o produtor ficar atento, é se a gente vai ter de novo esse ano uma necessidade de abertura de espaço, que ainda é possível que isso aconteça, né? Então, aí isso pode trazer um pouco mais de oferta, um volume um pouco acima do devido em um determinado momento, tá? A gente tem uma questão climática também, que também pode ser que, em termos de informações para a semana que vem, a gente comece a escutar um pouco, porque, na verdade, nós temos chuvas nos próximos dias, principalmente no centro-oeste, então isso deve atrasar algumas áreas de colheita, e também isso vai atrasando um pouco, vai postergando um pouquinho aí para a colheita, para plantio de safrinha. Acho que não é algo que vá prejudicar, pode ter um atraso de safrinha, mas é algo que vai se falar, né? O fato é que tem boas chuvas para a semana que vem, mais para o centro-oeste. Agora, aqui no centro-sul, algumas regiões começam a aparecer também de novo, mas havia uma certa preocupação aí do sul do país, né? Quando você fala de disputa de espaço, é aquela velha situação que a gente acompanha, milho estocado, eventualmente, se o clima permitir, a céu aberto, no avanço dessa colheita, é isso? Isso. Não, não, não digo a céu aberto, tá? Uhum. Mas, assim, é milho que estaria em silos e que precisa, na verdade, ser removido para abertura de espaço para a colocação da soja, tá? Então, porque, na verdade, essa questão de milho a céu aberto, isso é mais na safrinha, né? Agora a gente não vê muito, até porque também está na época, período de chuvas, né? Mas, assim, o que eu te diria é realmente a necessidade de abertura de espaço para acomodar uma safra de soja enorme, recorde que nós vamos ter aí, com uma expectativa aí beirando 170, 172 milhões de toneladas, né, Braga? Então, no caso dos fundamentos aí para o milho, são firmes a depender de todas essas situações, né? Do mercado, da evolução de preços, até mesmo a demanda pelo etanol a partir do milho, né? Hoje não se fala mais em sobra de milho, né? Toda ela já é aproveitada pela própria indústria, né? Principalmente no Centro-Oeste, né? Eu acredito que em alguma das entrevistas contigo, ao longo de 2 anos, eu venho falando um pouco nesse cenário que a salvação da lavoura vai ser realmente o mercado de biocombustíveis. E mais do que nunca isso está sendo, né? Principalmente no milho. O milho, o crescimento do consumo para etanol, ele cresce 2 dígitos já faz desde 2000 desde 2014, tá? Então, para você ter uma ideia, este ano aqui nós estamos falando em 17 milhões que se encerrou, 17 milhões de consumo de milho para etanol e o previsto para o ano que vem é 19 milhões e meio, né? Para 2030 a gente prevê 30, né? Quando a gente fala aqui que em 2017 em 2018 a gente consumia 1 milhão e 700 mil toneladas de milho. Então, realmente, o mercado de etanol, né, ele foi é a grande mudança no tabuleiro aí da regra do jogo, tá? O panorama é outro agora. Realmente é uma indústria muito forte e ela tem uma característica, inclusive, por ela estar situada no mercado, principalmente no Centro-Oeste, eles têm uma necessidade de comprar esse produto durante o período de colheita da safrinha e um pouco após. Por quê? Eles precisam deixar esse produto armazenado, é característica dessas indústrias, fazer grandes estoques de milho para não deixar esse produto sair do centro-oeste e ir para outras regiões ou para exportação. Porque aí não faz sentido vir buscar milho no Paraná, né? Ou Mato Grosso do Sul para puxar para o Mato Grosso, porque Mato Grosso é o maior consumidor de milho para etanol. Então, ele trouxe toda uma dinâmica diferente, tá? E daqui para frente vai ser isso. O crescimento para biocombustíveis ainda está meio freado por conta de que das altas dos alimentos que nós tivemos no passado, mas a gente tem aí provavelmente nos próximos anos
uma boa perspectiva, né, de aumento de consumo tanto de soja como de milho para biocombustíveis. E isso em função, principalmente dos países asiáticos, que vão aumentando seus estágios de adição de biocombustíveis, né? Então, acho que é o que eu digo, é a salvação da lavoura, continua sendo, tá? Quer dizer que cada vez menos a gente vai observar transportes ou caminhões, carretas carregadas, lógico, de milho vindas do centro-oeste. Esse milho vai, por sua vez, ser produzido e consumido pelas indústrias locais ali, até mesmo para a produção de etanol. Pouco milho É. do centro-oeste para outras regiões produtoras de proteínas, né? Até mesmo para exportação. É isso que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, né? Eu acho que a gente ainda tem uma sobra boa, né, Braga? E eu acredito que, na verdade, ainda vem aí o Brasil, cada ano que passa, o produtor brasileiro é fantástico, né? É um produtor que, em algumas regiões, pode plantar até 3 culturas, tem uma boa produtividade e melhorando a cada ano. E vai vir alguns booms tecnológicos, então vamos ter aumentos de produtividade, né, tanto na soja como no milho, e o etanol é um setor que está absorvendo. Isso já aconteceu, esse processo todo, já aconteceu lá nos Estados Unidos, lá nos anos 2000. Lembra que, isso é do tempo também, né, Braga? Nós somos Sim. daquele tempo de antes de 2000. A soja não passava de 5, 6 o bushel. O milho não passava de 2 o bushel. Ficava sempre naquele lenga-lenga lá. Só quando tinha uma grande quebra, os preços mudavam um pouco. Aí, com o advento dos problemas geopolíticos, né, no mundo árabe, principalmente com os americanos, eles tiveram que encontrar, os preços do petróleo subiram e tiveram que encontrar uma alternativa e encontraram isso no soja e no milho, né? Então, aí pulou já os preços, né? Então, hoje a gente já fala milho a 4,50, já teve até 8 o bushel, o soja nesse momento 10 e já teve já a 17. Então, enfim, esse é um novo momento, né? E principalmente agora com a soja, né? Nós temos aí o avanço da colheita, algumas regiões, problemas climáticos velhos conhecidos, isso o Brasil sempre vai enfrentar. Por enquanto, os produtores do Rio Grande do Sul estão aí enfrentando situações seríssimas, até perdas de lavouras, né? Com uma estiagem mais severa. Em outras regiões, no próprio Rio Grande do Sul, chove, não tem problema nenhum. Agora, com relação à soja, nós temos aí esses preços beirando os 10. Mas a partir do momento que começar a colheita avançar um pouco mais, esses preços certamente tendem a recuar e bastante, não, Roberto? Olha, vai depender de diversos fatores, né, Braga? Não dá para se falar isso assim que possa recuar muito, porque a gente tem um fator câmbio, né? Eu acho que o governo ele vai brigar, vai fazer de tudo para tentar uh, eliminar toda essa falta de credibilidade, né, no arcabouço fiscal que eles mesmos definiram e não estão cumprindo. Então, acho que eles talvez venham com alguma coisa, porque eles também têm eleição 2026, vão ter que fazer alguma coisa, porque senão realmente o dólar entra aí num nível de. Pô, tanto que, em termos de reservas de dólares nossos, já foi mais de 30 bilhões de dólares, né? Quase mais de 10% das nossas reservas. Então, assim, precisa tomar muito cuidado. Então, nós temos o fator dólar. Ele pode tanto subir, se continuarem fazendo tudo errado como estão fazendo esse governo, né? Infelizmente prejudicando muito, principalmente a classe mais necessitada. Nós temos um problema com o dólar poder subir. Agora, se ele se ajustar, eu acho que o câmbio pode aí caminhar para vir até uns 5,70, 5,60. Já não acredito mais que volte muito mais que isso, até porque gerou-se inflação aqui no país, enfim, tá? Então a gente tem uma questão do câmbio, né? Que isso pode atrapalhar também. E nós temos um fator esse ano que é, na verdade, o trade war, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. E vamos ver o que vai acontecer agora a partir desse mês com a entrada do Trump na cadeira lá na Casa Branca, né? Então, isso tudo pode fazer com que, aliás, esse é o fato que eu queria estar colocando, há estimativas até pessimistas, porque se vier realmente muito forte essa questão de guerra comercial, com tarifas aos Estados Unidos, é possível que os chineses direcionem cada vez mais os volumes deles para cá, né? E aí você tem uma queda de Chicago, pode até cair Chicago, que já está num preço, se você for ver, hoje em relação ao milho, só já está pior do que milho, né?
Então, assim, o que eu quero dizer é que se isso se intensificar, a gente pode ter uma pressão de demanda aqui no Brasil. Então, além de Chicago cair, podemos ter os prêmios subindo, né? E isso pode ser favorável também para o produtor. Agora, é, vai ser dia a dia que nós vamos ter que acompanhar esse mercado. E se a guerra realmente comercial se acontecer mais forte, eu acho que a gente vai ver o produtor americano voltando a plantar fortemente milho o ano que vem. Eu já acredito que isso vai acontecer de qualquer forma, porque o milho foi surpreendente, como o Brasil ele deixou uma janela na exportação de milho, e os Estados Unidos avançou. Então, os estoques de passagem que há um tempo atrás a gente esperava aí que nesse ano comercial agrícola dos Estados Unidos terminaria com algo ao redor aí de 55, 58 milhões de toneladas, é capaz de terminar com 40. Então, eu acho que já naturalmente já vai ter uma busca do produtor para o plantio de milho. E se a soja tiver com esses problemas, na questão Estados Unidos e China, é possível que existe até estimativas de que possa ir até 5 milhões de hectares saindo da soja para o milho, Isso nos nos Estados Estados Unidos. Unidos. Isso nos Estados Unidos. E essa É. demanda toda voltada aqui para o Brasil, mesmo assim, quem vai ditar os preços é Chicago. Não vai ter Uhum. tanta. Não interessa para ninguém essa guerra entre os Estados Unidos e a China, guerra comercial, principalmente nesse aspecto da produção de commodities agrícolas, no caso, soja e milho. Não interessa a ninguém. Essa demanda pode aumentar um pouquinho só, como você mesmo disse, os prêmios, mas isso não alivia muita coisa, não, Roberto? Não, não, o que tem ajudado muito também, inclusive agora, na verdade, o dólar, né? Então, nós estamos falando aí em níveis de preço para a soja, para março, estamos falando aí em R$ 130. Você tem uma posição agora das 2 horas da tarde, tá, Braga? O mercado está fechado, inclusive, fechou mais cedo, por conta do, do feriado, né, nacional, por conta, inclusive, lá do falecimento do ex-presidente, Jimmy Carter. Então, assim, os prêmios eles estão baixos, né? O ano passado estavam até piores, mas a gente vai ter que ver o que acontece, né? Agora, até porque é uma grande produção que vem por aí do Brasil e da Argentina, né? A Argentina, nós estamos esperando aí provavelmente um número ao redor de 52 milhões de toneladas que deve sair no relatório amanhã, e no Brasil o USA talvez falando, pelo menos as estimativas aqui, dizendo que talvez seja um pouco superior a 170 milhões de toneladas. Então, assim, é uma pressão nos preços, tá, Braga? Então, eu particularmente acho que se o produtor está tendo margem positiva, ele tem que ir garantindo uma parte da sua produção e travando, que é o que estou fazendo, mas talvez tenha que intensificar um pouco mais. E aí a questão, travar como? No preço ou no produto, né? Como é que ele deve proceder nesse sentido? Cada qual vai buscar a sua melhor condição, o que geralmente você está sugerindo para os seus clientes? Acho que, na verdade, o produtor que tem que fazer é travar numa trade, né? Já na verdade, está participando desse mercado para colocar o produto depois no porto. Uh, eu acho que tem que ser por aí, tá? Roberto Carlos Rafael, você quer destacar mais alguma coisinha, algo além dessas informações todas que você passou para a gente hoje aqui? Não, acho que é isso. E amanhã a gente tem esse relatório do USDA. Uh, o que pode vir de novidades são essas questões aí de estoque dos Estados Unidos, uma pequena mudança mais no milho e ver como é que vai se comportar. Mas me parece muito mais a expectativa é dos preços se mantiverem aí, na verdade, ser mais neutro do que qualquer coisa nesse momento, viu, o Braga? Agradeço a tua participação, um 2025 com muitas realizações, saúde para que possa acompanhar todo esse processo, é o que a gente deseja para você, toda a tua equipe e família, tá, Roberto? Obrigado, Braga, para vocês também. Desejamos também a todos os produtores, todos os seguidores do programa de vocês que estão nos ouvindo, um ano de muita prosperidade, um 2025 difícil, mas nós vamos dobrar ele e vamos sair bem dessa daí, né? Se Deus quiser, e saúde que é o mais importante para todos. Um grande abraço para você, até a próxima. Valeu, Braga, um abraço. Até mais. Bom, a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro que nossas informações estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vai lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Está aí João Batista Olive fazendo convite, como sempre, para aqueles que ainda não fazem parte desse seleto clube de produtores bem informados, que o faça
Tá aí o telefone para você fazer essa inscrição e participar desse nosso grupo. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.